Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, né? Língua portuguesa. Continuamos, né? Hoje nós vamos para a página 63 até a 67, tá bom? Presta bastante atenção. Vocês têm que assistir a aula do dia para resolver os exercícios enquanto a tia Antonieta está explicando. Tem menino que procurou a tia Antonieta para dar aula do primeiro dia de aula que a tia Antonieta deu. Então não pode ser assim, vocês têm que assistir a aula todos os dias para vocês pegarem a explicação, tá bom? Porque a aula passada, né, assim, com muito tempo, é difícil pra gente voltar, ficar mostrando o livro pra tia Antonieta no WhatsApp, né? Não dá para entender, tá bom? Assistam as aulas todos os dias e no dia mesmo a dificuldade que tiver pode perguntar, mas no dia da aula, que a tia Antonieta está à disposição, tá bom? Olha, vocês vão dar continuidade agora, né, na página 63, né? E aqui de início já tem uma historinha, né, daquelas que o Ziraldo conta, né, a história em quadrinhos, ó, tá vendo? Os personagens dele, né, que vocês já conhecem, né? Então, ó, no livro de vocês vem bem destacado, tá bom? As letras bem grandes, não é pequenininho igual da tia Antonieta, né? Então, fica mais fácil para vocês resolverem, tá bom? Leia com bastante atenção, né? Essa aqui, que tá tipo uma tirinha, né? Com os personagens conversando, né? Vocês sabem que quando o personagem está falando, tem o balãozinho e tem esse biquinho mostrando quem é que está falando. Então presta bastante atenção para ver qual personagem que está falando, para vocês não fazerem as coisas erradas, tá bom? Ó, aqui nós temos, tá escrito assim no cabeçalho: agora você. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Cebolinha e Mônica, tá bom? Então aqui no primeiro quadradinho aqui, o Cebolinha, ele não está falando, porque quando tem essas bolinhas, ele está pensando. A Mônica está na frente dele, e depois tem o balãozinho, né, com essas bolinhas, ó, o balãozinho é diferente, ó, pode olhar para vocês verem, cheio de ondinha, né, os outros são assim ovais, né, assim tipo círculo, né, e retinho. Agora aqui não, aqui ele é todinho, ó, sanfonadinho, ó, tá vendo? E aí quando puxa essas bolinhas assim para a cabeça da pessoa, porque a pessoa está pensando, não está falando, está pensando. Quando está falando, é retinho, mostrando um para o outro, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Então vamos lá. O que é que eles estão falando aqui? Vamos ver, a tia Antonieta vai ler no de vocês, porque os de vocês as letras é bem maior, tá entendendo? Então vamos ver. Leia os quadradinhos a seguir com os personagens Cebolinha e Mônica. Então está aqui, os dois, o Cebolinha atrás da Mônica, e o Cebolinha está pensando: vou falar em gíria, porque ele troca o R pelo L, né? É gíria, ele fala gíria, né? Vou falar em gíria com a Mônica. Ela não vai entender nada. Tá, vamos ver? Aí ele resolveu, no segundo quadradinho ele falou com ela: diz aí, mina. Mina é menina, né? Porque tá falando a gíria, né? Diz aí, mina. Tá com alguma quizumba na cuca? Quizumba, a tia Antonieta tem que descobrir o que é. E cuca é cabeça, né? Aí vamos ver. Essa quizumba deve ser o pensamento, né? Com alguma ideia, né? Quizumba deve ser uma ideia, né? Porque tá na cabeça, né? Aí a Mônica virou para trás, olhou para ele, né, e respondeu: qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? Aí ela respondeu ele na gíria. Então, ele, como diz o outro, né, ele levou uma esfrega, né? Ele quis falar com ela em gíria, pensando que ela não sabia, ela soube responder para ele, né?
Então aí, desses quadradinhos aqui, né, dessa tirinha, vocês têm respostas para dar, tá bom? O Cebolinha conseguiu deixar Mônica sem entender nada. O que vocês acham? Ela entendeu ou não entendeu? Ela respondeu certo ou não? Então explique. Explique se ela respondeu certo. Na letra B, converse com os colegas e escrevam o significado de cada gíria. Vocês vão escrever o significado da gíria. O que é mina? Se ele falou com a Mônica, então mina é menina, né? O que é quizumba? Quizumba, pelo que ele falou ali, é alguma ideia na cabeça, né? Cuca. Cuca é cabeça. Minão é meninão, né? É menino grande, né? Que ela quis dizer. Tá curtindo uma de diferente? Então, que ela perguntou para ele se ele tá curtindo uma onda diferente, né? Assim que ela entendeu que ele estava falando em gíria com ela, tá bom? Então, ó, mina é uma menina, uma garota, né? Kizumba é confusão, kizumba é confusão. Cuca, cabeça, né? Minão, minão é variação de mina, menino ou meninão, garoto, tá? Ó, variação de mina é o contrário de menina, né? Minão, né? Ele é menino ou meninão ou garoto, né? Mas eles estão falando a gíria. Tá curtindo uma de diferente? Perguntou, né? A Mônica perguntou para ele. Então quer dizer que ele está querendo ser diferente, né? Ele está querendo falar desse jeito, né? Assim, de outro jeito, falar em gíria, né? Aí o efeito de humor da tirinha seria o mesmo se Mônica não tivesse usado gírias. Explique. Se ela usou a gíria, quer dizer que ela falou igualmente a ele, né? Então, provavelmente não, pois se Mônica não conhecesse gírias, a expectativa de Cebolinha não seria quebrada. Ele falou em gíria com ela pensando que ela não sabia, mas acontece que ela sabia e ela respondeu ele à altura, né, do palavreado dele, né? E o efeito de humor não seria produzido. Ele pensou que ele ia fazer gracinha, né, que ia rir dela, né, e tudo, e ela soube responder para ele tudo certinho, né? Ele falou na gíria, ela respondeu na gíria, né? Então tem que prestar muita atenção para responder, tá? Aí agora, na outra página, continua as perguntas para vocês responderem, tá? Resolva as frases substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece, mas mantendo o sentido. Você não pode mudar o sentido da palavra, né? Você pode mudar o jeito de escrever a palavra, né? Falar em outras palavras, como a gíria, por exemplo, mas o sentido da palavra tem que ser correto, tá bom? Ganhei um celular fantástico. A possibilidade aí de vocês responderem, o que vocês podem falar? Eu ganhei um celular do jeito que eles falam, legal, ganhei um celular irado, eu ganhei um celular da hora, né? Que é o celular que você queria e que você gostava. Consegui conversar muito bem com aquela garota. Então, tive um bom papo. Troquei uma ideia com aquela garota. Ele tá falando a gíria, em vez de ele falar que teve um bom papo com aquela, né, com aquela garota, aí ele falou, né, troquei uma ideia, né, troquei uma ideia com aquela garota, não é? Aquela ideia com aquela garota. Tive um bom papo, né? Mas aí ele falou o quê para ela, né? Vamos ver? Consegui conversar muito bem com aquela garota. Então ele teve um bom papo com ela, né? Ele trocou uma boa ideia com ela, né? Então é significado de tipos de falar, ou na gíria ou
jeito certo de falar mesmo, o português correto, né? Na letra C, a festa de aniversário da Zezé foi muito, muito boa. Então, a festa de aniversário da Zezé foi da hora. Quando eles vão falar na gíria, né? Em vez de eles falar foi muito boa, eles falam a festa foi da hora, né? Maior, barato. Foi demais, foi um barato, né? É o jeito de falar na linguagem da gíria, né? No meu aniversário veio uma turma muito grande. No meu aniversário veio a maior galera. Bombou. Oh, gente, né? Bombou de gente, né? Aí, então tá falando em gíria, né? Ainda faz assim com a mãozinha, né? Aí depois aqui, para falar em dupla, essa leiturinha que tem, não tem jeito de vocês falar em dupla com a coleguinha da sala, mas vocês leiam direitinho, se tiver um irmão que estuda também, que está fazendo tarefa, né? Irmão, junto vocês trocam ideia, troca ideia com a mamãe, tá bom? Agora é hora de organizar o que estudamos. Então, a gente vai ver aqui agora, ó, a variedade linguística, a linguagem informal e a linguagem formal, tá? A informal é o que a gente emprega no dia a dia, mais descontraída e espontânea, né? Pode apresentar expressões populares e gírias, essa é informal. Agora, formal, né? Linguagem formal é você falar tudo certinho, né? Empregada em situações de comunicação e gêneros textuais mais formais. Então, essa aqui vocês têm que falar ela corretamente, vocês entenderam? A primeira informal é quando a gente fala em gíria, fala assim, um português mais relaxado, né? Assim, não é contando, né? Assim, mostrando o português correto, tá vendo? O informal vocês vão falar em gírias e o formal vocês vão conversar corretamente, tá bom? Vai comunicar. No livro de vocês aqui, ó, linguagem formal, vou lendo de vocês que as letras são maiores. Empregada em situação de comunicação e gêneros textuais mais formais, palestras, textos científicos, né? Em alguns jornais falados e escritos, menos descontraído e menos espontâneo. Então você vai falar mais seriamente, né? Assim, pensar o que você vai falar para falar corretamente, né? Geralmente não apresenta expressões populares ou gírias. Nessa linguagem informal não tem expressões populares, né? Nem gírias, né? Pois tem de ser mais objetiva e precisa. Você tem que falar corretamente, tá bom? Aí depois aqui embaixo vocês vão ver substantivos próprios, né? E o uso da letra maiúscula, porque todo substantivo próprio ele é escrito com letra maiúscula, né? É nome de pessoas, é nome de cidade, é nome de país, né? Então, vocês vão escrever o substantivo próprio e o uso da letra maiúscula, tá? Leia as duas listas. Ó, no livro de vocês tem duas listas, uma escrita em azul, outra escrita em verde. Por quê? Aqui está, vocês estão vendo o bichano aqui, né? Lá do, do, do da menina que ela escreveu, né? Vamos voltar lá, porque a tia Antonieta fala para vocês. O diário pessoal dela. Ela tinha um bichano, não foi? Então, se você falar gato, que é o bichano, aí você escreve com letra minúscula. Mas se você falar o nome dele, que é Romeu, aí é com letra maiúscula. É nome próprio, tá bom? Substantivo próprio, então é com letra maiúscula. Menino, menino você escreve com letra minúscula. Mas se você for colocar o nome dele, você tem que escrever com letra maiúscula. Por exemplo, aqui, menino, Greg. Tá tudo aqui nas leituras de vocês esses nomes, né?
A menina é quem? É a Julieta, não é? Então, Julieta é com letra maiúscula, enquanto menina é um substantivo comum, então escreve com letra minúscula. Escritor, também com letra minúscula, mas quando põe o nome dele, ó, Shakespeare, que lê o nome dele, tá bom? Então já tá com letra maiúscula. Então, todo substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula, porque ele é comum, é uma coisa do dia a dia, assim, né, e tudo, você conversa normal, né, coisa do dia a dia, né, menina, vem cá, então menina é letra minúscula, mas se você falar, oi, Marilda, vem cá, aí Marilda já é com letra maiúscula, porque é o nome dela, então ele é um substantivo próprio, então tem que saber tudo isso aí, e a tia Antonieta já passou para vocês, né? Já essas coisas, isso aí vocês sabem direitinho, porque vocês já estudaram. Então, depois vocês vão ler o trecho que está abaixo, tá? As palavras da lista azul, ó, se vocês lerem aqui, vocês vão entender tudo. Leia esse trecho aqui que tá bem escrito para vocês. Tem umas coisas escritas em negrito. Negrito é quando escreve mais escuro, para vocês entenderem melhor, tá bom? Tá tudo separado, tá bom? Aí vocês leiam direitinho. E aqui, deixa a tia Antonieta virar a página do livro dela também, porque mostrar no de vocês é melhor, porque ele tá escrito com letras mais, assim, letras maiores, né? Então aqui, ó, tá escrito substantivo comum, tá vendo? Tá tudo com letra minúscula. Aí depois aqui substantivo próprio. Então, o substantivo próprio, ele tem que ser escrito com letra maiúscula, tá bom? Por exemplo, que país que vocês conhecem? Qual o país que vocês moram? Se vocês vão pôr o nome do país que vocês moram ou de outro país, tem que ser com letra maiúscula. Então, aqui tudo é letra minúscula. E aqui é o lugar que vocês têm que escrever com letra maiúscula. Tá pedindo para vocês colocar o nome de um país, tá pedindo para vocês colocar o nome de um artista, o nome de uma cidade, o nome de um homem assim qualquer, né? O nome de uma mulher e o nome de um herói. Então, a hora que vocês forem passar para cá, vocês saibam que o substantivo próprio, ele tem que ser escrito com letra maiúscula, mas aqui tá as dicas para vocês colocarem. País, por exemplo, Brasil, Venezuela, né? Põe isso que vocês quiserem, tá bom? E aí vocês vão seguindo direitinho e vão escrevendo na frente, tá bom? Esse livro de vocês é muito bom de trabalhar. Não pode deixar a aula passar e não assistir as explicações, tá? Então, aí depois, aqui embaixo está falando para vocês, ó, os nomes que você escreveu especificaram cada um dos substantivos, particularizando-os. São substantivos próprios, nome de pessoas, animais, países, cidades, ruas, rios, livros, filmes, lojas, etc, tá bom? Aí depois vocês vão reler aqui embaixo, ó, tá? O diário da Julieta, tá? Vocês vão ver o diário da Julieta. Então, ó, tá escrito e tem algumas letras destacadas, tá bom? O que dá para vocês verem nessas letras destacadas? Dá para você ver que elas são todas maiúsculas, todas escritas em letra maiúscula. Então, ó, quando é o que está começando a história, né? Quando você começa uma história, você começa com letra maiúscula, né? Ó, quando o Romeu, ó, Romeu com letra maiúscula, né? Chegou em casa, era deste tamanhinho, ó, o tamanhozinho do gatinho, né? Ele, aí tem ponto. Começou, ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quietinho. Ponto. Letra maiúscula. Quem escolheu o nome foi o papai. Ponto. Ele, ó, disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Ponto. Letra maiúscula. Depois fui
descobrir que Romeu, ó, nome com letra maiúscula, e Julieta com letra maiúscula, são substantivos próprios, né? São personagens da maior história de amor já escrita, uma peça de teatro do Shakespeare. É o nome do escritor, tá? Shakespeare. Então, vocês... Shakespeare, né? Então, vocês vê que está tudo escrito com letra maiúscula depois de ponto, e quando é nome próprio, né? Que é substantivo próprio, é o nome de pessoas, tá bom? Aí, depois vocês vão passar para a página 67, ó, já estão na última. Tanto que o livro de vocês é bom para trabalhar, tá vendo? Então, aí no trecho lido, ó, no trecho lido, as letras maiúsculas foram empregadas em duas situações. Assinale as situações que você consegue identificar, para dar destaque a uma ideia ou palavra especial. Então, o que vai ser? No início de frases e depois de ponto final. Ó, tá tudo aqui, ó. Em nomes de pessoas, personagens e animais. Tá tudo colorido aqui. Por quê? Olha qual que é a diferença, né? Depois de ponto é letra maiúscula, nome de pessoas é letra maiúscula, porque é substantivo próprio, tá bom? E em nome de pessoas, personagens e animais. Né? Quando é nome, né? Como é que escreve? Para enfeitar o texto. Então, vocês vão prestar bastante atenção, voltando sempre aqui na leitura, ó, tá vendo? Que aqui tá explicando direitinho. Aí, no trecho a seguir do Diário de um Banana, em que situações a letra maiúscula foi empregada? Reveja as situações na atividade 1 para responder, tá? Aí vocês vão lá na atividade 1, né? Não sei se já falei isso antes, mas eu sou super bom no videogame. Aposta que no mano a mano, vocês falam isso, vamos no mano a mano, né? Vamos ver quem ganha. Eu venceria qualquer um da minha turma. Então, vocês vão voltar aqui para vocês colorirem aqui no Diário de um Banana, né? Em que situação a letra maiúscula foi empregada, tá bom? Falou? E reescreva o trecho a seguir, empregando a letra maiúscula quando necessário, tá bom? Vocês vão reescrever, né, esse trecho que está escrito aqui, colocando vírgula no lugar, ponto no lugar, letra maiúscula no lugar, ó. A Avenida Beira-Mar, em Camboriú, no litoral de Santa Catarina, ostenta 4 dos 10 prédios mais altos do Brasil. Vocês vão reescrever esse texto, aqui tem as linhas embaixo, mas obedecendo pontuação igual aqui, para colocar letra maiúscula, quando é substantivo próprio, letra maiúscula. Então, vocês vão reescrever esse, né? Tendo como exemplo esse de cá, o Diário da Julieta, tá? Depois de ponto é letra maiúscula, substantivos próprios, que são nome de cidades, de pessoas e tudo, é com letra maiúscula também, tá bom? Então, aí vocês chegaram no final dessa aula de hoje, tá muito bem explicado, prestem atenção na explicação, assistam, a gente grava, né? Assim, para vocês ouvirem o que a gente está falando, assistir o que a gente está falando, a explicação que a gente está dando. Então, vocês têm que assistir a aula todos os dias e resolver os exercícios. Não deixe exercício para trás, porque depois é muito difícil para voltar. As professoras estão
disponíveis até meio-dia, né? Para dar explicação. Então, vocês procurem direitinho na hora certa, tá bom? Porque no outro dia já é outra aula, tá bom? Então, boa sorte para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus, tá? Tia Antonieta, as ordens até meio-dia, tá?